está aqui no nosso material. Abrir o chat aqui. Eu estava com o chat aberto para agora e depois que eu tinha perguntado antes de perguntar. O que acontece, gente? Então, né, agora, o que eu quero mostrar para vocês é o frame utilizado no 2C, né? O pacote que transquer a informação do 2C. Primeira coisa é que, diferente do pacote que a gente utilizava lá no Zart, que era um pacote e era literalmente, ele era completo e completamente transmitido dentro de si mesmo, para se dizer, tipo, é um pacote que sai do TX de um controlador, vai para o RX do outro, e é isso. Né? Terminou aquela comunicação, depois começa a outra. Ele é bem organizado, de certa forma. O pacote do Slave, ele é um pouquinho mais confuso, porque ele mistura. Vamos pegar a legenda. Né? Ele mistura regiões, essas regiões cinzas, né? Que são regiões do mestre para o escravo. Ou seja, uma informação que o mestre é um bit que o mestre, é o conjunto de bits que o mestre está enviando para o escravo. E aí, por outro lado, nós temos, né, as casinhas em branco, que são, né, o slave to master. Ou seja, é a resposta do slave para o mestre. Então, a gente tem que tomar esse cuidadinho de observar, porque nem tudo é simplesmente a informação que está saindo do mestre ou só do escravo. É um conjunto de coisas que a gente tem que observar. Só dando um mute alto para ver quem tem preferência, quem precisar estar à vontade. Então, o que acontece? O nosso frame, eu vou falar primeiro desse primeiro pacote. Eu acabei cortando aqui da imagem, eu printando a imagem mesmo para poder aproveitar o máximo. E eu esqueci, né? Esse aqui é o primeiro pacote aqui, ele é o formato da transmissão mestre para o slave. Então, o que acontece? O que o mestre ele vai ter que fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é esse S. E o que é esse S? Vamos ler aqui embaixo, está escrito, ó, S é Start Condition, é a condição de start. Então, a primeira coisa que o mestre faz é gerar a condição de start que a gente explicou lá em cima. Depois disso vem o quê? Aí ele vai mandar o endereço do escravo, slave address. Né? Então, o mestre ele começa gerando uma condição de start. Depois disso, ele faz o quê? Envia o endereço do escravo. Esse endereço tem que ser configurado idêntico para toda a rede, para o mestre ter conhecimento. Então, é um trabalhinho de configuração de rede mesmo, né? Colocando aí quais informações, qual que vai ser o endereço especificado e quem define o projetista. Então, o projetista, na programação do microcontrolador, vai falar qual é o endereço daquele escravo. Enquanto isso, no periférico, se o periférico for o microcontrolador, você pode definir. Se o periférico for Desculpa, eu falei periférico. Se o slave for um controlador também, ele pode definir. Agora, se o slave for um periférico, esse slave ele tem que ser definido em algum lugar. Geralmente, ou tem algum processo de configuração dele inicial, ou o datasheet dele fala qual é o endereço que ele tem que usar, alguma coisa assim. Então, é correr atrás de informação mesmo. E aí, nós vamos ter o R/W barrado. O que é esse RW barrado? É o que o mestre vai exigir desse escravo. Então, primeiro, o mestre gerou a condição de start. No momento que ele gerou a condição de start, todos os slave estão ouvindo. O clock está em nível alto. O dados passou de nível alto para nível baixo. Nesse momento, agora virou uma condição de start. Houve uma condição de start, todos os escravos começam a ouvir. Então, eles estão ouvindo o seu endereço. Assim que ele terminou de ouvir o endereço e ele verificou que o endereço não é o endereço dele, ele vai parar de escutar. Se o endereço for dele, ele continua escutando.
Então, a gente vai ter um processo, que é o que a gente vai... Esse primeiro processo aqui é um broadcast, né? É um processo de transmissão de dados para todos os elementos da rede, né? Esse aqui tem broadcast, na verdade, todos os elementos da rede estão ouvindo. A partir daqui, todos os escravos estão ouvindo. Se tiver outro mestre na rede, já não está ouvindo mais. Ele só está sabendo que está ocupado. E aí, depois do endereço, daqui para cá, somente o periférico ou o microcontrolador, só o escravo que foi endereçado. Ou os escravos que foram endereçados. A gente vai ver depois que existe essa possibilidade de você mandar para vários escravos seguidamente. Mas vamos pegar aqui a condição básica. Virou a condição de start, enviou o endereço. A partir daqui, o escravo que é o escravo que mora nesse endereço vai receber a informação se ele vai escrever ou ler. Então, significa o quê? 0 significa write, né? E 1 significa read. Então, significa que o mestre está querendo... 0 significa que o mestre está querendo escrever no escravo. E 1 significa que o mestre quer ler do escravo. E aí nós vamos ter aqui. No caso, esse primeiro pacote, a gente está enviando dado para o escravo. Então, a informação que vai ser carregada aqui é o write, que é 0. Então, recapitulando tudo, condição de start, o endereço do escravo, agora só o escravo está ouvindo. E aí, ler ou escrever, o mestre escolheu escrever. A partir do momento que o mestre escolheu escrever, o que o slave vai fazer? Ele vai enviar um bit de A, que é acknowledge, que significa o quê? Significa que ele está reconhecendo, é mais ou menos um ok, para o mestre saber que tudo que foi enviado até aqui chegou no endereço correto. E aí o endereço correto envia um A. E aí o mestre sabe, então chegou tudo no endereço correto. E aí ele envia um pacote de dados, 8 ou 16. Acknowledge, mais um pacote de dados. E aí, por fim, né, ele encerra a comunicação e aí gera a condição de stop. Gerar a comunicação, no caso do slave, ele vai gerar a condição, né, abarrado, A ou abarrado. Aí nós temos o quê? A transmissão de slave para mestre, né, de escravo para o mestre. Nesse caso, essa transmissão começa mais uma vez com o mestre. Como a gente falou lá em cima, o mestre começa todas as comunicações. E aí o mestre passa o endereço para o escravo. E aí, depois disso, o mestre faz o quê? Fala que ele vai ler. E aí, o escravo tem duas responsabilidades. Primeiro, enviar um A de acknowledge. E, em seguida, né, enviar o seu dado. Depois que ele terminar de enviar a primeira parte dos dados, o mestre vai mandar um A de volta para ele, dizendo que ele recebeu tudo, né? Um reconhecido, né? E aí, o escravo manda os dados restantes. Terminou de mandar os dados. O mestre não precisa mais mandar um acknowledge. Então, ele já vai, né, ele já fica em estágio alto e aí ele gera uma condição de stop. No caso, reparem aqui, semelhanças primeiro. A condição de start, o endereço do escravo, e se vai ler ou vai escrever, e depois o primeiro acknowledge, né, que é o acknowledge do escravo, tudo isso ocorre igual para as duas transmissões. Só vai mudar a partir daqui, né, a partir desse instante, e vai depender do tipo de informação que está carregado
aqui na informação de read ou write. No caso, se for escrever, o mestre começa a mandar dados, é o caso de um display. No caso, se o mestre vai ler, ele começa a receber dados e o escravo começa a enviar os dados, que é no caso de um sensor ou outro tipo de informação que foi recebida. Se a gente vai fazer aquela transmissão contínua de dados, que eu comentei lá para cima que o mestre pode fazer, o mestre pode fazer o seguinte, ele pode pegar aqui, olha, e mandar um A e já gerar uma nova condição de start. Ou ele manda um A barrado, que significa ficar, o escravo vai ficar em nível alto, e aí ele gera a condição de stop. E aí, o que é esse bit de acknowledge, né? O bit de reconhecimento, né? Após a escritura e leitura de um byte no barramento, o dispositivo receptor gera um bit de reconhecimento, que é o acknowledge. O sinal permite a fluência das transferências, por causa que ele é obrigatório, porque é a partir dele que a gente vai saber que a transmissão está ocorrendo ok. Como que a gente fazia isso lá na Usart? Lá na Usart a gente usava paridade, né? A gente transmitia o frame inteiro e aí depois a paridade era responsável por saber se existe um erro na transmissão ou não. Aqui a gente não vai fazer paridade, então a gente não está fazendo uma verificação a posteriori. A gente só está verificando se a comunicação não caiu. É basicamente isso que a gente faz. Então, o sinal de reconhecimento é a resposta do sistema, né? A resposta ou do slave para o master, ou do master para o slave, dizendo que o sistema não caiu. Após a condição de start, endereçamento, eu não coloquei aqui, depois do read ou write, o escravo fornece o primeiro sinal de acknowledge. A linha de dados do receptor é colocada em nível baixo durante o pulso de clock, de modo que ele permaneça estável no nível baixo durante o período alto do pulso de clock, para recebimento correto do sinal acknowledge. Então, ou seja, no momento em que ele sabe, porque todo mundo sabe o momento que o acknowledge tem que aparecer. Então, no momento que tem que aparecer o acknowledge, o mestre, né, o barramento de dados, ele é preparado para que esse acknowledge seja enviado de quem tem que enviar. E aí, vamos lá, né? A transmissão do endereço do slave e do byte de dados é sempre iniciada no bit mais significativo, né? E aí, o que vai acontecer? Só estou mostrando aqui agora tudo completinho, né? Condição de start aqui no começo. Aí, depois, nós vamos ter a transmissão começando do NSB. Aí, o dado foi transmitido. Aí, o que acontece? Abriu espaço, né? Depois que terminou, né? O endereçamento, e aí esse último dado aqui, né? O read or write, aí vai acontecer o quê? O acknowledge do escravo. E aí o que acontece? É enviado aqui nesse ponto. E aí depois disso, começa o byte de dados. E aí nós temos a transmissão dos dados, e aí no final, acknowledge ou não, dependendo de como a transmissão vai começar, condição de stop, se for parar, condição de novo start, se for iniciar uma novo start. E aqui embaixo nós temos o clock. Repara que o clock, uma coisa que acaba confundindo às vezes vocês um pouco. O clock em uma transmissão I2C, ele é gerenciado pelo mestre. Ele não é aquele clock de eletrônica digital que a gente ligava direto no cristal, né? E a frequência do cristal, ou no máximo a gente bota um divisor de frequência, mas é a frequência do relógio direto, né? Não é isso. O clock ele é um sistema de gerenciamento. Ele está oscilando como um clock nos momentos de transferência de dados. E aí, então, um ciclo que a gente mostrou lá em cima, ciclo de nível baixo e ciclo de nível alto. Mas, enquanto não tem transmissão, ele está preso em nível alto. Então, primeira pergunta que eu posso fazer para vocês, né? O clock, uma comunicação I2C, ele varia constantemente, mesmo se não tiver comunicação? E a resposta é não. Ele só tem oscilação nos momentos de transferência de dados. Dúvidas até aqui? Essa parte é um pouquinho confusa mesmo. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar.
Acho que não entendi muito bem o acknowledge. Você disse que o acknowledge tem que o acknowledge ou not melhor, o not acknowledge ele acontece sempre antes da condição de stop. Não, o not acknowledge, ele É, acontece sempre quando vai preceder uma condição de stop. então ele só vai acontecer quando tiver uma condição de stop ou quando tiver um erro no. Quando vai estar precedendo a condição de stop. Tá. É uma forma de você informar que a comunicação vai encerrar. Mas isso não poderia ser entendido como teve falha na comunicação? Não se for no último dado. Assim, mas aí como que o mestre sabe que é o último dado? Ou o slave? Porque a sua configuração é 8 a 16 bits, né? Então, se a configuração é 8 bits, ele vai esperar um acknowledge e depois um not acknowledge. Se a condição é de 16 bits, acknowledge, acknowledge, not acknowledge. Ele sabe o momento que aquele dado, ele sabe o que ele tem que receber naquele momento. A configuração numa comunicação em 2C, a transmissão de dados, ela não é livre. A transmissão de dados não é tipo, envia quantos dados você quer. Isso é configurado a priori na rede. Antes da rede se iniciar, é definido quantos dados serão transmitidos, qual é o tamanho do pacote e essas informações. Então, é até por isso que ele é de acknowledge, né? Porque todo o procedimento é sempre o mesmo passo. O que acontece naquele momento, o que deve acontecer é isso. Aconteceu isso? Sim. E aí ele continua. Beleza. E é, sobre o broadcast. Você disse que tem uma forma de broadcast que seria, por exemplo, na hora de fazer endereçamento. Não, mas eu nem toquei nesse assunto ainda. Você está adiantando coisa. Ah, tá. Você não explicou ainda o broadcast, Não, né? não, não, não passei por isso ainda. Beleza? Entendi, entendi. E aqui, né, tem uma transmissãozinha bonitinha para vocês verem, né? Aí tá aqui, né? O condição de start, aí tem a zona de endereçamento, aqui tem o endereço, aqui read or write, o acknowledge, né? Tudo bonitinho aqui mostrado para vocês, lista de dados, né? Acknowledge final, condição de stop. Então, tá aqui mostradinho para vocês o funcionamento. Mais uma vez eu quero destacar, né, que a transmissão é sempre do bit mais significativo para o menos significativo, tanto para dados de endereçamento quanto para dados de transmissão mesmo. Né? Esse pacote, se vocês repararem, ele foi feito ele é só 8 bits, né? Está sendo enviado, já terminou. E aí, o que eu estava falando, né? Se eu for repetir o start, o que eu faço? Se eu for repetir o start, eu posso mandar aqui, né, um acknowledge, e aí já começa o próximo start de novo. Significa start repetido, né? É repeated start condition. Então, eu estou segurando o barramento. Para que isso serve? Lembrando que o 2C ele tem a operação de trabalhar com múltiplos mestres. A função é encerrar, né, encerrar o uso do barramento para outros mestres enquanto esse mestre estiver sendo utilizado. E aí nós chegamos na arbitragem. A arbitragem é o processo que a gente usa para a gente ser capaz de determinar conflitos da presença de dois mestres no mesmo barramento. Por mais que é muito simplório a gente dizer que enquanto um mestre está falando, o outro vai ficar sem falar. A gente tem que explicar como que acontece o procedimento para que o mestre saiba que o barramento está ocupado e não tente ocupar esse espaço do barramento. Então, essa forma de multimaster, né,
ela torna essencial o uso de sincronização de clock primeiro, porque se não tiver o clock sincronizado, os métricas não vão conseguir se entender, e depois, né, funcionamento da arbitragem. Então, o que é sincronização de clock? Sincronização de clocks é feita através de portas AND na interface do barramento. Uma transição de nível alto para nível baixo na linha de clock fará com que a contagem se inicie no período baixo. E uma vez que o clock do dispositivo tenha ido a nível baixo, ele vai manter a linha de clock naquele estado até que o nível alto de clock seja alcançado. Então, vamos lá. E aí, gente, isso foi uma coisa que sempre foi muito difícil de explicar presencialmente. Agora é um desafio tentar explicar isso meio remoto. Vamos lá. Existe uma coisa, vou tentar começar de um ponto. Existe uma coisa que é o clock do microcontrolador 1, o clock do microcontrolador 2, nesse momento os dois são mestres, e existe o barramento de clock. Nós temos o clock de 1 acontecendo, o clock do 2 acontecendo, e aí nós vamos ter o clock do barramento acontecendo. Então, vou ler aqui com calma com vocês, né, para a gente poder ver. Né? Uma transição do nível alto para o nível baixo da linha de clock, aqui, fará com que a contagem se inicie no período baixo. E uma vez que o clock de um dispositivo tenha ido ao nível baixo, ele manterá a linha de clock naquele estado até que o nível alto aconteça. Então, reparem, né? Entretanto, a transição do nível baixo para o nível alto neste clock não fará com que ocorra mudança de estado na linha de clock, na linha SSL, se o outro clock ainda estiver no período de nível baixo. Então, olha, primeiro, o clock 1 foi para o nível baixo, e aí, seguindo aqui o caminho, o clock do barramento foi junto com ele para o nível baixo. Consequente, logo em seguida, um pouquinho depois, o clock 2 foi para o nível baixo. E aí, ele se manteve no nível baixo. Em algum momento, o clock do nível 1 foi para o nível alto. Entretanto, o clock só vai sair do nível... O barramento de clock só vai sair do nível baixo quando o segundo clock também sair do nível baixo. Então, a linha SL será mantida no nível baixo pelo dispositivo que tem o maior período no nível baixo. Os dispositivos com períodos mais curtos no nível baixo entrarão no estado de espera no nível alto durante esse tempo. Quando todos os dispositivos tiverem contado seu tempo no nível baixo, o clock será liberado ao nível alto. Então, por mais que um clock tenha o seu período, né? Então agora, por mais que o clock 1, tenha o seu período de oscilação mais curto que o clock do período 2, justamente porque o clock 2 passa mais tempo no nível baixo, ele que manda no barramento. E aí, aonde que ocorreu a sincronização? Os dois começaram. O clock 1 já desceu muito rapidinho, o clock 2 demorou um pouquinho mais. Quando o clock 1 voltou, o clock 2 não voltou, então vai manter o barramento no nível baixo. Depois de tudo, o clock 2 voltou. E aí, o que acontece? Veio aqui, olha, o SSL foi junto com ele. Então, nós vamos ter um clock do barramento, e esse clock do barramento, ele segue o seu tempo, que é determinado, né, ele é priorizado, ele prioriza aquele clock que tiver maior tempo no período baixo. Com isso, não ocorrerão diferenças entre os clocks dos dispositivos e o estado da linha SSL, e todos os dispositivos vão recomeçar sua contagem no período de nível alto. O primeiro dispositivo que completar o seu tempo no nível alto vai colocar novamente a linha no nível baixo. Desta forma, um barramento de clock sincronizado pode ser gerado através desse período baixo, determinado pelo dispositivo que tem o período no nível baixo mais longo, e o seu período no nível alto será determinado pelo que tiver o tempo mais curto nessa situação. Então, não sei se vocês repararam o que está acontecendo aqui, que a consequência é, nós vamos ter
o momento, o clock 1 está mandando o barramento de dados para nível baixo sempre, mas é o clock 2 que manda de volta para nível alto. Né? Então, no final das contas, o barramento de clock ele vai ter o seu período de oscilação próprio. Né? Deu para entender? Dúvidas aqui? Nenhuma dúvida? Que bom, gente. Isso aqui, essa sincronização de clock e arbitragem são as coisas que eu acho mais complicadas de se explicar do IDC. Sincronizamos o clock. Agora, voltando. Eu vou ter a linha de dados do microcontrolador 1. Eu vou ter a linha de dados do microcontrolador 2, do mestre 2, e eu vou ter a linha de dados geral, o barramento de dados. O meu clock já está sincronizado nesse ponto. Então, agora a gente vai fazer uma análise da arbitragem. Um mestre, ele deve iniciar a transferência de dados somente se o barramento estiver livre. E aí, né, se o barramento não estiver livre, ou seja, o primeiro mestre que gerar a condição de start, ele está informando para os demais que o barramento está ocupado. E a condição de stop, ele informa que o barramento está livre novamente. 2 ou mais mestres devem gerar uma condição de start com o tempo máximo de manutenção da condição de start, resultando assim em uma condição definida de start no barramento. A arbitragem ocorrerá na linha SDA, aí eu digitei errado mesmo, gente, no instante em que a linha de clock estiver no nível alto, enquanto de tal forma que o mestre transmite o nível alto, enquanto aquele que estiver com a transmissão no nível baixo vai ser desligado. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no page. Uma dúvida. Pode falar. Tipo assim, você tem o clock aí do microcontrolador, microcontrolador, né, e do barramento, né? Sim. E aí, tipo assim, esses clocks, eles vão estar operando na mesma velocidade. Como é que é a sincronização dos dois quando transmissão de pacotes, por exemplo? Então, voltando aqui então, na sincronização de clock primeiro. O que acontece? Nós temos o clock 1. O clock 1 ele é gerado pelo microcontrolador 1. Nós temos o clock 2, que é gerado pelo microcontrolador 2. E nós temos o barramento de clock. O barramento de clock é a sincronização entre os clocks do microcontrolador 1 e do microcontrolador 2. Ele é o somatório dos dois. Entendeu? Mas, por exemplo, esse barramento não seria a comunicação entre os dois? Não, o barramento ele é a conexão entre os dois. E Isso. aí, o que vai acontecer? Como que se gerencia essa conexão? O clock que for primeiro para o nível baixo, ele manda todas as vezes o clock do barramento sair do baixo e ir para o alto. O clock que demora mais tempo em nível baixo, ele manda todas as vezes o clock do sair do nível baixo e ir para o nível alto. No final das contas, nós vamos ter 3 formas de onda. A forma de onda do clock 1 na sua própria frequência. A forma de onda do clock 2 na sua própria frequência. E a forma de onda do barramento de dados, que é a junção dessas duas formas de onda, por meio desse sincronismo que a gente está realizando. Que é quem está no nível baixo manda a subida e quem está no nível alto, mas menos tempo, manda a descida. Entendeu? Entendi. E no final das contas, todos os equipamentos estão conectados no clock do barramento de clock. Entendeu? Então, quer dizer que esse barramento está sendo a soma desses dois clocks, tanto do microcontrolador 1 quanto do 2. Eu acho que interseção seria um termo melhor do que soma. Ele é a interseção dos dois. Porque soma significaria que o um e o outro estão se somando, né? Então os dois clocks estão se somando. E não é exatamente isso. Ele é a interseção dos dois. O clock de nível 1, o clock que fica menos tempo no nível alto, manda as descidas. O clock que fica mais tempo no nível baixo,
manda nas subidas, e no final você gera uma forma de onda. Então é a Aí junção das duas, sim, é a junção das duas, mas não é um somatório, entendeu? Precisa entender. entendi. Então, por exemplo, ali no barramento, tanto o clock de um vai estar vai tá contido no barramento, quanto o clock do 2 também vai estar contido, né? Isso, exatamente. E, No e final das contas, automaticamente vai estar sincronizado os dois, né? Para não ter essa perda de pacote. então, os periféricos, o próprio controlador, eles vão ser operacionalizados de acordo com o clock que está no barramento. Entendeu? O clock dele é verdade. O Leonardo Kikra até lembrou aqui, né? É a operação E que a gente está fazendo. A gente está fazendo a operação lógica E. Mas o que acontece? Quem que está mandando em tudo, qual é o clock que é usado? É o clock do barramento. O clock dos dois, eles contribuem para a formação do clock do barramento. Mas olha aqui, se eu estou realizando uma lógica E, não seria uma soma? Lógica E não é uma soma, tanto que nem é representado por soma em eletrônica digital, é representado por multiplicação, né? O pontinho que a gente faz, né? Desculpa, não entendi. E não é uma soma. Operação digital, E não é uma soma. O E seria uma interseção? Não entendi, desculpa. A operação lógica E, o que é? Se bit A e bit B forem zeros, é zero. Se bit A for zero, bit B for 1, é zero. Se bit 1 for A, bit B é zero, é Entendi. zero. Uhum, Entendeu? Não é uma entendi. soma. Ele é tipo, só quando os dois forem 1 é 1. Tá, beleza. E aí tem o processo de arbitragem. Eu vou dar uma passada geral no processo de arbitragem e depois eu vou fechar a transmissão, faltando 6 minutos, mas só para a gente poder encerrar aqui, né? O que vai acontecer, então, no final das contas, na arbitragem? A gente está vendo aqui, ó, os dois dados competindo para poder começar a transmitir uma informação. Então, nós temos o dado 1, nós temos o dado 2. A condição de start, ela está existindo enquanto o clock estiver no nível alto. Repare. A partir desse momento, né? Cadê? Deixa eu ver aqui que eu tô achar o annotate, que não dá pra sumir aqui da tela. A partir do momento, olha só, deixa eu botar aqui assim, ó. Nós temos esse movimento, né? Esse dado desceu, esse barramento desceu o nível, provocando, né, a descida do barramento de dados. E isso provocou o quê? Provocou uma condição de start. Esse outro dado, ainda dentro do nível alto do clock, ele também baixou o nível, provocando também o quê? Por sua vez, uma outra, seria uma condição de start dele. O que vai acontecer? Meu Deus, aqui. A arbitragem vai ocorrer na linha de dados enquanto o clock está no nível alto. A primeira parte que ele vai fazer é comparar os bits do endereçamento, porque a arbitragem, a partir do momento que ocorreu isso, a decisão de arbitragem vai persistir por alguns bits. Os mestres, né, cada um dos mestres vai jogando o seu bit e ele vai endereçando. Enquanto esses bits forem idênticos, tanto faz, né? Não tem nenhum problema. Se os dois começaram a transmitir e os dados estão transmitindo a mesma informação, tudo bem. Então, o processo de arbitragem continua. Quando ocorre
o momento em que um bit de 1 vai para o nível alto, enquanto o outro permanece no nível baixo, aí sim se encerra o processo de arbitragem, porque quem manda é quem persiste no nível baixo. Então, os dois entraram na mesma condição de start, enquanto estavam, aí vamos dizer que os dois vão mandar a informação para o display. Então, o endereço do display é o mesmo. Então, os dois estão enviando o mesmo endereço. Então, ao longo de todo o endereçamento, os dois continuam operando em conjunto. A partir do momento que um começou a escrever uma informação e o outro começou a escrever outra informação, e essas informações divergiram, o primeiro a colocar o nível alto perdeu a arbitragem e ele vai cancelar a sua comunicação, vai aguardar a condição de stop para aí sim terminar a sua comunicação, né? Retornar ao início da sua comunicação, na verdade. Isso é outra coisa que é um pouquinho complicada, gente. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Então, vamos lá. Reparem, né? Primeira coisa, nada é decidido por um mestre central, não tem um mestre unitário, não tem um cara que é mais mestre, é disputa de dados. Então, o microcontrolador ele pode ganhar uma disputa, ele pode perder a próxima. Não tem prioridade dentro dos mestres, a prioridade é da informação. Um ponto importante, né? Se durante uma transferência de dados o procedimento de arbitragem ainda está ocorrendo em que uma condição está... Eu fui tentar ler e falar mais um tempo embolei. Deixa eu ler primeiro. Um ponto importante para o qual essa chamada atenção surge durante uma transferência de dados quando o procedimento de arbitragem ainda está ocorrendo no momento em que uma condição de start-stop é transmitida ao barramento. Se isso acontecer, né, os mestres vão enviar a condição de start-stop na mesma posição informada. Eles têm que se sincronizar novamente. Então, se durante o processo de arbitragem ainda tiver uma nova condição de start-stop, nós retornamos um novo start-stop e continuamos a comunicação daí. Gente, vocês devem ter dúvidas, mas o tempo está esgotando aqui na transmissão. Eu vou encerrar isso aqui e a gente já volta agora mesmo. Né? Eu vou mandar o link de novo e aí a gente tira as dúvidas de vocês. Pode ser? Tem 1 minuto, então na verdade vai ter que ser isso.